Você pode até não querer ouvir o que eu vou te falar agora, mas a realidade é simples. Nenhuma implantação de ERP vai funcionar conforme planejado. Toda e qualquer implantação de ERP vai gerar problemas dentro da operação de uma empresa. E eu quero te provar isso aqui hoje de forma tangível. Eu vou te mostrar por que acontece, eu vou te mostrar como evitar esse tipo de problema e eu vou te mostrar de forma tangível qual a melhor forma de você planejar a implantação de um novo ERP na sua empresa. E eu quero te mostrar que o principal gargalo na implantação de um ERP, no planejamento da implantação de um ERP, é a ausência de maturidade da equipe que está conduzindo o projeto dentro da própria operação. Eu já fiz mais de 100 implantações de ERP em diversos lugares do mundo. Não só ERP, implantação de ERP, sistemas de automação, sistemas de transformação digital e inclusive faço um dos trabalhos mais completos do Brasil quando o assunto é implantação de Office 365 na operação das empresas. Então, eu tenho propriedade para falar. E eu posso te garantir que 99% das implantações de ERP que acontecem fogem do planejado, geram conflito, geram gargalos e tudo por falta de planejamento. Mas não se preocupa não. Eu vou te dar o melhor caminho para conduzir e conviver com esses problemas que vão acontecer na implantação de ERP na sua operação. Antes de eu começar, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu devo ter feito nessa vida mais de 100 implantações, com certeza, de sistemas. E já teve mais de uma vez que a empresa fez a implantação comigo, depois finalizou o contrato e voltou para fazer várias outras consultorias para acompanhar melhorias, processos e até mesmo reimplantar etapas do software. Mas teve uma que me chamou muita atenção. Eu fui convidado para fazer uma implantação de um ERP e... eu fui convidado para acompanhar e para dar a minha opinião sobre o plano de implantação de um ERP. Só que quando eu cheguei lá e fui conversar com os responsáveis, não tinha plano de implantação. Eles não tinham feito uma RFP. Eles tinham conversado com a empresa de software. De boca, conversa. Ah, tem isso, tem aquilo outro. Simples assim. A empresa falou que tinha e falou que ia conseguir implantar e resolver o problema deles. Nenhuma outra análise de processo e de requisitos. Durante a implantação, eu sugeri várias coisas, questionei, falei com gestores, mas particularmente nessa implantação, eu fui no começo dessa implantação, vamos dizer que bem rechaçado. Eles não queriam o nosso acompanhamento, eles não queriam que a gente estivesse lá praticamente. Eles questionavam, falavam que a gente estava atrapalhando, que a gestão de processos que a gente queria não era aquele momento, que eu ia atrapalhar a implantação, mas tudo bem, a gente é resiliente. A gente tinha um compromisso com a empresa, a gente continuou lá acompanhando, porque a gente sabia que depois iam vir esses problemas. Fizeram um plano de implantação em menos de um mês e começaram a implantação. No começo da implantação, um problema atrás do outro. Uma análise financeira que não funcionava, uma carga tributária que não era possível, uma integração com outro software da operação da empresa que não era viável e não foi bem planejado, e diversos outros problemas. E durante essa implantação, eu tentei cada vez mais falar: a gente precisa de um RFP, a gente precisa de um RFP, a gente precisa de processos, a gente precisa definir o processo antes de iniciar a implantação. E acabou que, depois de muito custo, muita luta, começou-se a falar que a gente precisava de processos. Não briguei, não questionei, não fiquei com aquela ideia de que, tipo, mãe, né? Eu avisei, eu falei, devia acontecer. Na realidade, essa hora a gente tem que ter maturidade. Se o time não teve maturidade no momento da implantação e da seleção, levantamento de requisitos, nós, como consultores, tínhamos que ter maturidade no momento que era necessário de retomar a implantação, refazer a implantação aos poucos para garantir que a melhor entrega fosse feita para a empresa. E é isso que a gente fez. Mas dentro disso, eu comecei a mapear alguns problemas, comecei a tentar entender o que poderia gerar gargalo no dia a dia da empresa e comecei a entender cada vez mais de como sistematizar para poder apresentar para novos gestores esse problema que na minha cabeça era muito claro, era muito evidente que ia acontecer. Eu tenho que olhar também a minha falha e não só a falha do time de gestores que não fez a implantação. Por mais que eu acho que nesse caso específico que eu contei para vocês, faltou muita maturidade do time de gestão de olhar para a consultoria de forma a uma equipe de apoio, uma equipe que estava ali para apoiar, para ajudar, e não uma equipe que estava ali para questionar o trabalho deles. Não era uma coisa de contra, era um trabalho em conjunto. Para mim, o que vale sempre é a mesma coisa. Eu tive um problema, eu tive um cliente difícil, ele é base para tornar o próximo mais fácil. Eu comecei a tentar entender como explicar isso para as pessoas. E essa explicação, essa necessidade, esse planejamento é a base para esse vídeo que a gente vai começar agora a mostrar para vocês. Qual que é a base, então, da implantação de um ERP? É a mesma base de qualquer gestão de projeto. Primeiro, escopo. Depois de escopo, prazo. E a partir do prazo, você tem um custo.
A maioria das vezes que alguém vai vender um software, ele sabe de algumas regras básicas de venda. Quanto mais objeção criar na sua cabeça, mais chances eu tenho de você não realizar a compra. E quando eu falo de fazer um levantamento de requisitos, naturalmente estou falando de conflitos, estou falando de problemas, estou falando de objeções. Então, para facilitar, o que o gestor do software, o vendedor, vai fazer? Minimizar o máximo de problemas possível. Então, ele vai avaliar, eu tenho um financeiro para fazer, tem uma parte fiscal, tem uma parte de produção e tem uma parte, por exemplo, de logística. Dentro do fiscal, ele vai avaliar o básico, ele vai falar, não, sua empresa é lucro real, então você tem não cumulatividade no PIS e COFINS, a gente atende. Você tem ICMS de débito e crédito, a gente também atende. O seu financeiro tem plano de contas e tem centro de custo, a gente consegue te atender. A sua produção é uma produção simples, com etapas de produção, a gente consegue atender. E a sua logística, a gente tem uma inteligência aqui para te apoiar nessa inteligência de logística. Ele vai fazer o básico. E a partir desse básico aqui, que é mapeado, vai ser definido o quê? O prazo. Então a gente vai falar aqui que a sua implantação vai durar 60 dias, sendo 30 dias de preparação, 30 dias de parametrização e cadastro. Depois a gente vai colocar mais 30 dias de Go Live, 30 dias de Go Live. E a partir daí a implantação segue, prazo total 90 dias de acompanhamento. O custo vai ser baseado nesses 90 dias. Isso aqui é o escopo básico. Porém, quando eu faço isso aqui, nem sempre eu vou ter tempo de avaliar se existe algum regime especial para o PIS e COFINS dessa operação ou para o ICMS. Ele não vai avaliar se no meu cadastro, por exemplo, no meu processo de produção, eu tenho ficha técnica, se eu gerencio a atualização dessa ficha técnica em um outro sistema. Ele não vai avaliar se o meu processo produtivo tem várias, por exemplo, ele pode ter várias etapas, mas ele tem subproduto. Quando eu faço subproduto, eu tenho que voltar ele para o estoque. Será que eu tenho uma estrutura dentro da minha empresa capaz de utilizar esse processo? Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma rede de restaurantes e ele tem um CD que prepara as coisas e manda para as lojas. Só que eu só consigo fazer gestão de estoque até aqui, no CD. Quando vai para a loja, é consumo. Então, a partir do momento que saiu aqui, eu já quero considerar como consumo. Ele não quer trazer isso para o plano de implantação num primeiro momento, porque a objeção complica o fechamento do contrato e da venda. E ele quer vender. Esse é o papel do vendedor. E ele não está errado. Se eu tenho essa visão de que isso aqui pode gerar um problema, eu tenho que começar a prever o futuro nesse aspecto. O que vai acontecer aqui naturalmente? Primeira coisa, eu vou fazer um escopo básico. Então eu vou colocar ali financeiro, fiscal, pensando até numa empresa que não tem contabilidade interna, tá? Produção. E vou colocar financeiro, fiscal, produção, logística. Dentro dessa estrutura aqui, a empresa de implantação vai determinar um prazo de 30 dias para analisar o que é necessário e mais 30 dias para fazer a parametrização. Já nesses primeiros 30 dias aqui, vai começar a surgir problemas. A minha classificação financeira é mais complexa do que parecia. Eu preciso de um processo de produção mais complexo, com etapas, com ficha técnica. Eu preciso de múltiplos estoques para conseguir gerenciar bem o meu estoque. Isso aqui vai aparecer se você tiver alguém te dando apoio. Ou se seu time for muito maduro. Mas se ele não for maduro na hora de fazer a implantação, na hora de definir o escopo, vai ser muito mais difícil, né? Então se ele não foi maduro o suficiente na hora de definir o escopo, na implantação vai ser pior ainda. Se você não tem alguém aqui para te apoiar nesse momento, ou algo do tipo, isso tudo vai passar batido. E aí talvez você comece a implantação no prazo, mas na hora que chegar aqui na frente você vai sentir falta de tudo aquilo ali. Mas normalmente o que acontece quando a gente está no processo? Se a RFP foi mal feita. Quando a gente começa a implantação, a gente começa a descobrir uma sequência muito grande de demandas de processo de produção. A gente começa a encontrar uma gama muito grande de demandas de reparametrização, de novas otimizações, de mais controles, de mais necessidades de estudo. E o que começa a acontecer nisso? Das duas, uma. Ou eu começo a esticar esse prazo aqui, aí aquilo que era um prazo de implementação de 30 dias de parametrização, começa a virar 40, porque eu começo a questionar os problemas, virar 50, virar 60. Quando eu faço isso aqui, a gente volta para o tripé. Se a empresa que vai fazer a implantação definiu um certo escopo e ela, dentro desse escopo, verificou um prazo que ela vai colocar consultores alocados lá dentro de implantação e determinou um certo custo, se esse prazo começa a aumentar, vai empurrando novamente as etapas. Então essa etapa aqui está aqui, ela vai empurrar uma, que vai empurrar outra. Prazo começa a aumentar. Só que o cliente que está fazendo a implantação, o que contratou, não quer que aumente o custo. Ele quer que o custo continue o mesmo. Ele planejou aqui 200 mil de implantação, tem que ficar nos 200 mil. A empresa de software, por sua vez, está com o escopo aumentando, não quer mudar o prazo, porque ninguém quer pagar mais por isso. O que acontece?
o impacto normal, a qualidade cai. Por que a qualidade cai? Porque tem a empresa que contratou pressionando o técnico para parametrizar tudo e a empresa de software pressionando o técnico para que ele não fuja do prazo. Automaticamente, você aumenta escopo, sem tentar aumentar prazo, sem tentar aumentar custo, você vai impactar na qualidade. Então esse é o primeiro problema que a gente tem. Então a gente já sabe que o problema maior está aqui, ó, escopo. Então se meu problema está em escopo, o que eu preciso fazer para ter um bom escopo? Uma boa RFP, uma boa análise de requisitos para a proposta. Então o segredo vai começar aqui numa RFP decente, que começa pelo quê? Talvez uma cadeia de valor da empresa, para entender as áreas que são relevantes e, principalmente, a cadeia de valor não vai simplesmente definir o modelo de gestão da empresa, o modelo de negócio. O que a cadeia de valor vai definir? Ela vai te mostrar as áreas da empresa estratégicas, as áreas finalísticas, as áreas de suporte. E a partir disso aqui, você pode determinar as áreas que vão ser impactadas pela nova implantação. E com isso na mão, a gente vai em cada uma das áreas e vai fazer um as is. Como que o processo funciona hoje? Quais são os impactos? O que eu tenho de controle? O que eu preciso prever? E a partir daí, eu começo a levantar os requisitos. Então, a gente entende que para chegar numa boa análise de requisitos, o que eu preciso? De um bom diagnóstico. E esse diagnóstico vai passar por uma cadeia de valor, uma análise do organograma para entender quem são as pessoas responsáveis. Depois, um macromapa de processos. Com o macromapa de processos na mão, a gente vai para uma nova análise, que é o as-is de todas as áreas que estão envolvidas aqui na cadeia de valor, que durante o diagnóstico eu defini quais são as áreas relevantes. E a partir daí, eu vou fazer um to-be de como deveria ser isso aqui do novo RP. Então, em resumo, vamos entender quais são as etapas que compõem esse plano de implantação. A gente acabou de entender aqui. Primeira coisa, escopo, que por sua vez vai definir um prazo de implantação, que por sua vez define o custo. Então, a empresa de RP, quando ela for avaliar, ela vai ver qual que é o escopo da implantação, vai definir qual o prazo da implantação e a partir daí ela descobre o custo dessa implantação para passar para o cliente. E isso aqui, por sua vez, vai definir qual a qualidade do projeto. Entendido esses pontos aqui, a gente precisa verificar que para ter um bom escopo, eu preciso de uma boa análise de requisitos. O que é essa análise de requisitos? O que eu preciso no meu departamento financeiro de controle? O que eu preciso no meu departamento fiscal? O que eu preciso na minha produção? Ou seja, quais são os detalhes do que eu necessito em cada uma dessas áreas? O que eu preciso na logística? E até mesmo, voltando um pouco antes, quais são as áreas que eu preciso trabalhar? Então, para eu poder ter um bom escopo, eu preciso ter uma boa análise de requisitos. E como vocês viram um pouco acima, para ter uma boa análise de requisitos, o que eu preciso? De um bom diagnóstico. Que é composto pelo quê? Uma boa cadeia de valor, uma boa análise de um organograma para entender qual é a estrutura da empresa, uma boa análise de macromapas de processos, porque é o que vai definir o que cada uma dessas áreas precisa, como que as coisas são feitas hoje, um bom as-is e um bom to-be, para entender como elas deveriam ser feitas. Se eu fiz o planejamento seguindo essa linha do tempo, essa lógica, minha esquerda para direita, nesse caso aqui, na hora que eu vou realizar isso aqui, na hora que eu vou colocar isso em prática, eu começo da minha direita para a esquerda. Se eu fiz da esquerda para a direita, agora eu começo ao contrário. Então, eu primeiro faço o diagnóstico, analiso os requisitos e daqui eu defino o escopo. Agora, vamos fazer isso aqui em linha do tempo, para vocês poderem entender por que toda implantação dá errado. Não é que ela não funcione, tá, gente? Entenda. Ela dá errado porque ela vai ter problema, ela vai ter gargalo, ela vai gerar outros controles e a partir disso vão tendo retrabalhos, inclusive. Então ela foge do escopo, foge do prazo, foge do custo, não tem a qualidade que era necessário. Então não é que não vai funcionar, vai. Mas o que a gente fala aqui é que, mesmo que ela funcione, ela não foi planejada para ser daquela forma. Vamos entender aqui uma coisa bem simples. Vamos analisar isso aqui em prazo? Vamos colocar a empresa que ela tem em média aqui, uma empresa média. Eu vou lá e vou fazer o diagnóstico dela. Só fazer o diagnóstico. Ela tem uma área financeira, ela tem uma área fiscal, ela tem uma área de produção, ela tem uma área de logística. E vamos colocar que ela tem uma área comercial aqui que é relevante. Vamos colocar que eu vou ficar uma semana, que é pouco, tá? Vou fazer 2 visitas lá. Eu estou considerando como eu fazendo essa implantação, tá? Então eu vou lá, vou fazer 2 visitas na semana, um cara de processo, um cara da área mais técnica. Vamos falar que com sorte, com uma semana, uma visita, eu faço toda a análise do departamento financeiro. Uma semana, no fiscal, segunda semana, produção, terceira semana, logística, quarta semana, comercial, quinta semana. Vamos colocar que na minha sexta semana,
eu vou consolidar todas essas áreas. Consolidei, apresentei e foi aprovado de primeira. Então aqui a gente tem 6 semanas. Vamos colocar que a gente vai passar 2 semanas procurando os possíveis softwares para avaliar. Então eu vou passar 2 semanas, uma semana buscando os softwares e outra semana entrando em contato com eles, para poder entender como é que eles poderiam ajudar. Imagina que eu vou conseguir fazer essa busca, entrar em contato, agendar uma apresentação em 2 semanas. A gente já está falando aqui em 2 meses, entre fazer o diagnóstico, buscar os softwares e apresentar. Fiz o diagnóstico, busquei as possibilidades de software, eu já começo a fazer o quê? Uma análise de requisitos, porque eu sei mais ou menos o que o software tem, sei o que eu preciso e faço uma análise de requisitos. Fiz a análise de requisitos formal, apresento aos softwares e eles vão me apresentar. Vamos colocar que eu gaste 1 semana para apresentar todos os softwares, essa análise de requisitos. Melhor, vamos colocar 1 semana para poder produzir ela, 1 semana para apresentar. E vamos colocar aqui, depois disso aqui, fiz a análise de requisito, apresentei, todos os softwares viram. A gente coloca aqui já foram mais 2 semanas. A gente coloca aqui, todos os softwares vão apresentar a solução deles para a empresa. Então vamos colocar que a gente selecionou ali 3 softwares e todos os 3 vão apresentar toda a questão em 1 semana e a empresa gasta mais 1 semana para decidir qual é o melhor. Mais 2 semanas. Aqui já foi mais 1 mês. Perfeito. Agora vamos começar a falar da implantação. Vou colocar que selecionei. A empresa de software vai pegar toda essa análise de requisito e vai transformar num plano de implantação. Ou seja, ela vai transformar no escopo, que vai virar prazo, tudo aquilo ali. Vamos colocar que já selecionou escopo e vai fazer disso aqui um plano de implantação. Vamos falar que entre ela pegar o requisito e transformar num escopo, apresentar, aprovar, entender tudo isso aqui e faça um plano de implantação, ela gasta 30 dias. E eu estou sendo bem generoso no prazo aqui, tá? Vamos colocar aqui para ela executar esse plano de implantação com todos os detalhes. A gente já viu que um plano de implantação de 30 dias não resolve. Vamos colocar que ela coloque ali 60 dias de implantação. Então aqui a gente tem mais 90 dias, mais 3 meses, sem nenhum erro. Vamos colocar que o Go Live, parametrização, tudo isso, num curto espaço, demora 30 dias. A gente tem mais 1 mês aqui. Vamos avaliar quanto tempo a gente tem aqui no total para fazer a implantação de um software? 2 meses. 3 meses. Se isso aqui, pensando no... Aqui, olha, eu estou colocando 30 dias do escopo e mais 60 dias, isso aqui é de Go Live, implementação, acompanhamento, parametrização, tudo aqui em 30 dias, 60 dias. Isso aqui é o acompanhamento. Um Go Livezinho mais organizado e com acompanhamento. Então tem 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, mais 3 meses, 6, mais 1, 7. 7 meses para fazer uma boa implantação de um software. Vamos colocar que você ainda vai negociar, vamos colocar que você coloca uma consultoria nesse processo, para fazer isso para você. Você vai negociar com a consultoria, ela vai entender seu processo, vai fazer uma primeira análise, vai acompanhar, vamos colocar que gaste 1 mês para fechar isso. A gente já está falando de 8 meses para fazer a implantação. E sabe que normalmente eu vejo nas empresas? A empresa me procura em setembro, querendo fazer a virada do software em janeiro. E como normalmente aqui essa virada de software na melhor época é o início do ano, você tem uma janela para escolher a implementação do seu software se nada der errado. Se você quiser fazer a virada do software, essa virada aqui, que é no 7º mês, em janeiro, você vai voltar aqui para trás 6 meses. Então você está aqui em junho. Se nada der errado. Se você vai ainda selecionar uma consultoria, a gente está falando aqui de maio. Você tem de janeiro a maio para definir e trocar seu software. Depois disso, você já tem um problema. Você já vai ter que ultrapassar, vai fazer Go Live no meio do caminho, vai atropelar e não vai ficar 100%. É impossível fazer nesse prazo? Não é. Já fiz mais de uma vez, funcionou, a empresa está feliz, só que teve gargalo, durante a implantação teve que mudar, tivemos que optar por fazer uma coisa e outra não. Então assim, no geral, a implantação de software vai levar sempre a mesma lógica. Tem uma frase muito boa, e eu tenho quase certeza que é do Michael Porter, que está no livro Vantagem Competitiva, que diz o seguinte: a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Então, na hora de você selecionar um software, implantar um software, você vai ter que levar a ferro e fogo aquela ideia de que a cada escolha é uma renúncia. Você vai ter que escolher algumas coisas e renunciar por outras por um momento, para no segundo momento depois voltar a reimplantar, evoluir. Então você vai ter que fazer camadas. Vamos começar pelo básico, vamos colocar para rodar. No segundo momento a gente traz uma evolução. Não dá para você olhar para um software na hora que ele faz a apresentação, olhar para aquela expectativa de dashboard, de análise, tudo 100% e achar que em 3, 4 meses isso vai estar pronto. Não vai. Uma implantação de software é demorado. Uma implantação de software, ela tem que pensar vários aspectos. Você tem que analisar uma solução para a empresa como um todo e você precisa levar muito claramente na sua mente que a implantação de software não é para resolver o problema de hoje. É para resolver o problema daqui a 5 anos. Então você tem que projetar crescimento, avaliar o que a empresa vai mudar. Então é muita coisa para pensar em 3, 4 meses. Se você estiver pensando em implantar um software e por isso você está vendo esse vídeo aqui, saiba
que nós estamos em julho. Agora, se você quiser implantar o software em janeiro do ano que vem, você já pode começar a correr. Pode acelerar muito e já ter certeza que algumas coisas você vai deixar para implantar ano que vem. Você não vai fechar essa implantação em janeiro. Saiba que é necessário fazer um bom planejamento, é necessário estruturar antes de começar a implantação e, principalmente, saiba que não vai ser 100% implantado no primeiro momento, que é melhor trabalhar com fases, com ondas, uma primeira implementação, faz a base, uma segunda implementação, análises mais robustas, uma terceira implementação, talvez automação e coisas do tipo. Uma coisa de cada vez. Não faça um plano de implantação considerando que em 3, 4 meses você vai ter um sistema rodando 100%. Você vai frustrar, sua equipe vai desmotivar e possivelmente você corre o risco de fazer coisas que eu já vi acontecendo, que é fazer um downgrade, como se fosse um retorno ao software anterior. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que precisa assistir, ver um pouco mais disso, usar esse vídeo para planejar uma implantação, não se esquece, compartilhe com essa pessoa, aproveita e já dá o like, curte o vídeo, marca o sininho para você receber as notificações e se você quiser ver um pouco mais do dia a dia, de como a gente faz isso, a implantação, como que a gente vive isso, segue a gente também nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProResultado e Resultado em Foco em todas as redes. E se você está vendo esse vídeo aqui agora, está no meio de uma implementação e precisa de ajuda, entre em contato com a ProResultado pelas minhas redes sociais, pelo LinkedIn ou diretamente pelo site, que muito provavelmente a gente pode te ajudar e a gente quer construir isso junto com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.